disse fez-me lembrar que o nosso trabalho de Jardim das Oliveiras teve uma pegada mais consistente quando nós partimos para encontrar um espaço onde deveríamos fixar a nossa base de funcionamento a partir de uma mensagem de Eurípides Barçanufo, que dizia aquele tempo que ele vinha mendigar pelas crianças miseráveis. E agora me veio à mente com a fala da nossa Dice, essa comunicação que foi a catapulta que nos projetou para o trabalho propriamente dito na periferia. A nossa metodologia vai empreender um momento onde nós vamos fazer uma abordagem da temática e depois, no segundo momento, nós vamos trazer uma proposta de terapeutização. O primeiro momento é a problematização da questão e a segunda é um olhar de caminhos. Depois do almoço, quando já estiver bem tranquilo, do lanche, a gente vem, porque esse tema normalmente é um tema que nos implica muito, mexe com as nossas questões internas inevitavelmente, mas é normal que isso aconteça. E no segundo momento a gente vem por uma proposta de suavização da temática. Quero também dizer que o tema está no livro, que é um gancho que a gente fez com a obra de Bradshaw, que propôs o livro Volta ao Lar. E com essa obra, uma obra inédita no campo da abordagem psicoterapêutica, ela ganhou espaço no mundo e abriu fronteiras para novas outras obras que usam a criança como uma metáfora, a criança ferida como uma metáfora. E nós fizemos o gancho com a visão espírita. As questões, elas podem ser formuladas no início do segundo momento. A gente responde no início do segundo momento, pós-almoço. A carta que eu vou trazer um pouco com as minhas palavras é de Paul para Melry. Ele dizia mais ou menos assim: Melry, eu espero que você leia o meu escrito sem a pretensão de que você possa me perdoar. Mas é necessário que eu faça isso daqui, de onde me encontro em profundas reflexões. Quero te dizer que a minha infância, que você não teve possibilidade de acessar, foi dramática. Desde pequeno, eu encontrei no lar a correção agressiva, violenta. Encontrava nas surras que se repetiam a tentativa da orientação educativa dos meus pais, tentando encaminhar a minha vida para um bom sentido. Lembro-me, Mel, da primeira vez que eu chamei um palavrão e estava na rua com os meus amigos e fui surpreendido pela minha mãe com a mãe de alguns dos meus colegas. A minha mãe apenas me tomou pelo braço e, na frente de todos, baixou o meu short e me aplicou uma surra. Não foi a surra que doeu muito. Foi o bullying que eu experimentei durante os 6 meses que se seguiram aquelas pancadas. A mãe dos meus colegas apenas chamaram a atenção deles. Eu era apenas uma criança. Lembro-me, quando certa feita eu brincava com fogo, e o meu pai, ao me encontrar com os palitos de fósforos, tomou-me os dedos e me levou ao espiral do fogão e os meus dedos ficaram fumegantes. É inesquecível o número de surras que eu levei na tentativa dos meus pais me educarem. Sempre após cada surra vinha um presente. Aliás, foi o que eu conheci. Eu conheci presentes, não presenças.
Lembro-me certa feita, quando meu pai acessou nossa varanda, e eu estava nas proximidades e o telefone tocou. E ele, quando foi atender, era uma telefonista que dizia que tinham telefonado dali. Era telefones pornográficos, pornofônicos. E então ele perguntou se era eu que tinha telefonado, porque a telefonista dizia que tinha telefonado daquele número. Então eu sorri, assim, porque não tinha sido eu. Ele achou que o meu sorriso significava sim. Agarrou-me pelos cabelos e me projetou por sobre a mesa. Depois, me aplicou uma surra como se eu fosse um porco que estivesse caminhando para a morte. A surra foi tão grande que eu não fui à escola durante uma semana. Aliás, eu faltava mais à escola para passar as marcas que eu tinha no corpo do que propriamente por estar doente. A minha infância foi sempre assim. Os momentos de carinho que eu recebi um pouco mais de idade do que eu, e quando eu contava com 8 para 9 anos, ele me abordou e me fez carícias. Foi aí que eu conheci pela primeira vez aquilo que eu achava que era amor, para que em seguida ele pudesse me assediar sexualmente. Mas como ele me dava carinho, eu adorei aquele encontro, que se repetiu poucas vezes. Não tanto quanto quando eu já contava com 10 para 11 anos, uma prima que morava às cercanias da nossa casa e que vinha me visitar. E quando eu falava das minhas dores, ela me consolava, me colocava no colo. E aquilo era o máximo para mim. Era o toque que eu não tinha. Mas aos poucos, aquilo que era um consolo passou a ser encontros eróticos, sem que eu me desse conta disso. Porque eu comecei a lhe corresponder. Ela tinha aproximadamente 17 anos, eu 10 para 11 anos, e os nossos encontros começaram a se tornar repetidos. Tanto mais quanto as surras me eram aplicadas e eu ficava no fino para me consolar. Enquanto os meus pais me davam presente, ela me dava afeto. Era o que eu entendia que fosse afeto, porque eram únicas circunstâncias onde eu recebia um toque de amorosidade. E foi assim que o tempo se escoou durante anos. Eu cresci e encontrei você, meu. E nós nos apaixonamos. E porque eu trazia todas essas cargas bem opressivas na alma, eu fui ficando um homem amargo. Comecei a beber um pouco mais como fazia meu pai. E porque não tivera a oportunidade de trabalhar as minhas dificuldades internas, eu comecei a me mostrar agressivo, mal-humorado. E comecei a tratar os nossos filhos que surgiram com a agressividade incomum, ameaçando o nosso relacionamento de acasalamento. Foi então que, numa dessas vezes, como você bem sabe, você é ausente, eu espanquei a nossa Anne, a nossa filha mais velha. E depois eu fiz com ela o que fizeram comigo. Eu queria consolá-la. Então fiz uma abordagem de aproximação física e aconteceu a tragédia da qual eu curto as consequências aqui na penitenciária. Depois da violência incestuosa, eu a levei para o McDonald's, como faziam comigo, e depois comprei presentes. Eu me achava um monstro. Aqui, trabalhando num grupo, eu fui me dando conta de que eu era um homem, mas que tinha sido muito ferido enquanto criança. Quero lhe dizer que nesses dias tenho descoberto uma coisa estranha dentro de mim. Chama-se autoestima. É que por trás da fealdade eu vejo que há alguém que vale a pena. Um ser humano, mas que foi muito machucado. Eu não estou dizendo isso para que você me perdoe, e nem
na tentativa de recuperar o nosso lar. Eu estou escrevendo isso para que você possa me compreender e possa ressignificar a imagem de que aquela fera horrenda encobria um homem, um ser humano. Assinado Paul. É uma das narrativas de Rob Kazajan, terapeuta, psicoterapeuta norte-americana, que insere numa das suas cartas esta de Paul, traduzindo aquilo que acontece na nossa infância. É lógico que nós não temos comumente, na generalidade, uma história desse naipe, dessa contextura, dessa profundidade, dessa agressividade que vai se multiplicando como uma bola de neve crescendo. Mas, talvez, nós ainda não nos damos conta de que nós não conseguimos ser homens, seres humanos, como gostaríamos de ser, porque trazemos dentro de nós mesmos algumas encrencas na nossa área infantil que ainda não foram suficientemente dissolvidas, compreendidas, tratadas, ressignificadas. A fala de Jesus, deixai vir a mim as criancinhas que tentavam chegar a ele, e os discípulos se interpuseram para proteger o mestre, e ele ademoestou os discípulos, dizendo que eles deixassem para que ela pudesse ir até eles, e depois de acolhê-las no colo, é de significativa importância. Nós precisamos deixar as crianças irem a Jesus. Na evangelização infantil, no trabalho com adultos, educadores, escola, pais, dentro do lar, precisamos facultar que a criança possa chegar até Jesus, até o Mestre. Mas há uma dificuldade tão imensa no processo educativo. Ser um professor hoje é tão desafiador, especialmente nos países que experimentam contradições sociais mais violentas. E dar conta da dinâmica da evangelização infantil, para que a aula não seja apenas uma aula, onde a gente passe conteúdos que não logrem alcançar a criança profundamente. E o desafio de lidar com crianças hoje cada vez mais inteligentes, inquietas, ativas, que demandam dos adultos sempre uma maestria no âmbito da pedagogia, no âmbito de poder fazer o manejo educativo, transformam hoje a evangelização infanto-juvenil num espaço muito desafiador. Mas nós não conseguimos ainda aquilatar em bom tamanho o quanto a dificuldade jaz mais do adulto do que na criança. Nós contabilizamos muito a criança, as dificuldades que ela traz no contexto da atualidade, seja uma criança que vive uma experiência na periferia ou de um lar que experimentou uma dinâmica de ruptura da conjugalidade, ou de uma criança que traga uma sagacidade expressiva ou uma inteligência um pouco acima da média ou abaixo da média, mas eu quero dizer que talvez um fator pouco valorizado e pouco expressivo nessa análise é quem é o adulto que lida com a criança, seja pai, evangelizador, professor, tutor, educador. Quais são as demandas que nós adultos trazemos que nos dificultam levar a criança a Jesus? Em que medida nós estamos conseguindo ser suficientes, se não razoáveis, na condução, nessa pedagogia, nessa condução da criança ao mestre? Em realidade, há dentro da nossa história a necessidade que sabe para levarmos a criança ao mestre, para alcançarmos determinados objetivos aos quais nós estamos aqui na posição de um adulto em relação a uma criança postados, colocados, é necessário um atendimento
prévio, há uma premissa que seja pensar, analisar e avaliar o quanto nós precisamos levar a nossa criança ao mestre. O desafio maior não é levar a criança a Jesus, ao mestre. O desafio maior talvez seja conduzir a nossa criança ao Cristo interno que se nos habita, despertado pela figura de Jesus. Em outras palavras, só é possível conduzir crianças externas quando somos capazes de poder lidar com as nossas crianças internas. Se nós não conseguirmos ainda atualizar a nossa criança ao encontro dessa dimensão mais sagrada que somos, da qual nós somos originários da divindade, porque somos seres divinos, seres sagrados, se nós não conseguirmos ainda fazer o alcance dessa criança interior, nós não damos conta, não nos percebemos de que essa criança interna, a nossa criança interna, em grande parte, é ela que se interpõe na nossa relação com as outras crianças. Mas não só com as outras crianças, com os adultos, com os idosos, com os espíritos da reunião mediúnica. Em outras palavras, se nós não conseguimos lidar com a nossa história infantil, dificilmente nós alcançaremos um adulto que seja capaz de ser um adulto estruturado, que movimente o bem de uma forma mais expansiva, adequada, profunda. Em outras palavras, as dificuldades que nós estabelecemos de lidar nas nossas relações interpessoais, elas falam em grande parte da nossa história recente, que fala da nossa infância, que guarda sequelas, mais do que sequela, feridas que estão abertas. Porque as sequelas já são, muitas vezes, o coroamento de alguém que conseguiu fechar as feridas. Mas as feridas abertas, elas trazem dores que nos movem. Eu quero dizer que, em muitas circunstâncias, não somos nós, os adultos, que estamos fazendo as escolhas. É a nossa criança interior que não foi tratada, que nos torna refém enquanto adultos. Ou seja, nós, quanto adultos, assumimos posições às vezes tão bizarras, tão imaturas e que se repetem, e não conseguimos compreender de que a origem dela jaz na criança ferida que somos, que temos dentro de nós mesmos. E se um obsessor é fácil de eu me descolar orando, a criança ferida não adianta orar, porque ela não vai sair de dentro de você, ela é parte de você. Se uma entidade obsessora às vezes nos manipula no processo de subjugação, e às vezes a gente consegue um refrigério ao entrar na casa espírita, o mesmo não se dá com a criança interior que vai conosco para dentro da casa espírita. E não adianta mudar de país, de lugar e nem de parceiro sexual ou afetivo, porque ela vai conosco dentro da gente. Ou seja, é melhor olhá-la do que tentar negá-la. É melhor fazer essa imersão para, enquanto adulto, assumirmos a consciência de que existe dentro de nós mesmos pontos cegos, estruturas que estão fragmentadas, fraturas na infância que não consolidaram, e que esse conteúdo interno, ele, vez que outra, domina as nossas vidas, quando não as domina completamente e quase o tempo inteiro. Ou você acha que uma pessoa que vive na dependência química, alcoólica ou de outras substâncias que atuam no sistema nervoso central e que vive numa expectativa de lucidez circunstancial, quase que permanentemente vitimada pela droga, dominada pelo quimismo que ela ingere,
Será que é ela, o adulto, que está fazendo isso? Será que são os obsessores que estão manipulando? Mas aonde está o encaixe? Aonde está o plug em que essa tomada se ajusta? Muitas vezes, ali está uma criança que bebe na sede de encontrar o seio materno. Mais do que isso, na sede de buscar a maternagem que faltou, ou a paternagem que escasseou quando ela era pequena. Não há expressão mais importante na nossa vida de espírito reencarnado do que a infância. Ser adulto e ser pai e ser mãe é uma missão das mais desafiadoras, porque das mais importantes. E, do ponto de vista psicológico, em profunda conexão com o que os espíritos disseram a Allan Kardec, esse reinício que o Espiritismo propõe como reinício, o início como coloca a psicologia, o reinício como coloca a psicologia espírita, ele é dramaticamente determinado exatamente na primeira infância. Especialmente na primeira infância. Consolida-se na segunda, e quando chega na adolescência, a argila que é flexível, ela já semi-endureceu. E quando chega no adulto, ela está completamente rija. Desde a concepção até os primeiros anos se estrutura essa dimensão chamada ego, que significa eu, o nosso eu humano, que vai governar a nossa vida psicológica ao longo dessa existência. E é nesse período que nós experimentamos, na convivência com aqueles que são os nossos cuidadores, pais e aderentes, as experiências mais matriciais, mais marcantes, mais definidoras da nossa compostura mais tarde como adulto. Mais do que o leite materno, mais do que o oxigênio que alimenta o cérebro, é o afeto que alimenta a alma. Não é sem razão que as crianças que são adotadas sempre são um desafio para os pais que às vezes foram buscar a criança na maternidade. Esse primeiro fosso que se abre na criança, que passa de mãos do pai, da mãe, notadamente da mãe, na qual ela está coexistindo durante 9 meses, ela sai para outras mãos, faz uma gestação do coração, é amada incondicionalmente pelos novos pais, mas ainda assim vai uma nota falsa na maioria das vezes. Na maior parte das circunstâncias fica alguma coisa pendente, porque a minha origem, em algum nível, ela foi solapada. Houve um corte na relação de pertencimento com a mãe e o meu pai originários, biológicos. Não importa se eles eram doentes mentais, se eles eram dependentes químicos, pelo que eu não convivi e eu não cresci com os meus pais. Eu não nego o amor dos pais que eu recebi. Eu questiono aqueles que me rejeitaram. Aqueles que me deixaram ir, que me abandonaram. Em muitas circunstâncias é isso que sucede. Esse ponto que é tão fundamental, ele está nos 9 meses de vida. E a alma grava de tal modo dentro de si que ela leva com isso para a vida adulta e às vezes isso se transforma em conflito na juventude e mesmo enquanto adulto, o adulto ainda se pergunta. Essa pergunta que não quer calar, pelo que eu estou aqui, eu não estou no outro lugar de onde eu guardei a minha origem. É a relação de pertencimento. É curioso isso. São só 9 meses. Eu vi uma jovem que vivia essa experiência, ela fazia na universidade turismo. Estava para concretizar o curso, um curso muito fácil,
onde os alunos às vezes concluem, tirando trabalho de conclusão de curso, as chamadas monografias, até da internet, onde os professores não têm assim muito cuidado na seleção dessas análises e aprovavam os alunos, ela não conseguia fazer o TCC e concluir 2, 3 matérias que faltavam, a ponto de estar com o risco de ser jubilada. Então ela procurou para fazer um trabalho terapêutico. E ela foi descobrir, numa imersão uterina, de que a origem dela não conseguir ultrapassar e concluir aquele curso, nada obstante fosse uma mulher inteligente, bonita, sagaz, cheia de predicados, com um lar bem aquinhoado economicamente, com acesso à cultura, musicista, cantora, e acesso aos conteúdos que a universidade exigia, e que eram poucos no seu curso, e não era um curso tão exigente. A despeito de tudo isso, ela não conseguia fechar o curso. E foi lá no útero, quando ela se viu sendo dada pela mãe, que ela dizia, aquela mulher, para a sua mãe, que a amou, e eu era testemunha disso, incondicionalmente com seu pai. E quando concluiu o trabalho psicoterapêutico, ficou então muito claro para ela. Se ela concluísse o curso, ela tinha que se emancipar economicamente. Ela precisava, a partir daquele momento, pensar em sair de casa. E sair de casa significava o quê? Deixar papai e mamãe. E deixar de papai e mamãe era o quê? Batia na dor originária daquela mulher que não ficou comigo. Era a mãe biológica. Ela mesma dizia, Alberto, mas como é patético isso. Era uma coisa tão simples, mas tão entranhada, uterina. A pior coisa que tem para uma criança ouvir dos seus pais é dizer, eu não amo mais você. Se você continuar assim, eu não gosto mais de você. Isso é pior do que dar uma lapada nela. Isso é pior do que puxar as orelhas. Porque mexe com as entranhas da alma, que é o vínculo da maternagem. A pior dor para uma criança é não ser querida pelos seus pais. E se os seus pais são atrapalhados, porque têm doenças psiquiátricas, porque sofreram processos obsessivos crônicos, seja porque guardam dependências químicas, por exemplo, ou pais, às vezes, que são demasiadamente frios, distantes, em comportamentos esquizoides, distantes das outras pessoas, a pior coisa que tem para uma criança é viver uma relação dessa, que ela significa para ela de que ela não é amada, não é porque o pai é doente mental, bebe, é obsediado, não. Ela significa de que ela não tem graça para ser amada. Ela não tem predicados para ser amada. Ela não vale a pena. É como se fosse mal formada. Esse sentimento, ele equivale a dizer que a pessoa tem uma vergonha de si mesma. É uma vergonha tóxica, que vai tornar a base fundamental da baixa autoestima, do sentimento de minusvalia, do sentimento de que eu não valho a pena, do sentimento de que eu sou inferior, vai me gerar complexos de inferioridade e vai me gerar uma trava, porque na minha origem eu vivi experiências nas quais eu não tive acesso à nutrição fundamental da alma. Eu não me senti amado. Não importa se os meus pais não fizeram isso, porque eles tinham problemas, porque eles viajavam muito. Eu tomo isso como sendo da minha responsabilidade. Inconscientemente, a maioria dos espíritos que vivem essa circunstância chamam para si a culpabilidade. Mas mais do que a culpabilidade é o sentimento de não ser suficiente. E não ser suficiente significa dizer, eu tenho vergonha de mim mesmo porque eu sou uma excrescência da natureza. É assim que psicologicamente nós funcionamos. E a partir daí a gente passa a operar o nosso desenvolvimento trazendo essa matriz
de abandono, de rejeição, de vergonha tóxica, que vai estruturar, numa grande medida, toda a minha postura diante da vida enquanto adolescente, mais tarde enquanto adulto. Então, se você não pode dar o leite para uma criança, materno, que é o melhor leite, não é tão grave quanto não dá a mamadeira botando no colo. Se você der o leite, desprestigiando a relação, faz menos bem ou mais mal do que você pegar a mamadeira, botar no colo e dar para a criança. Num gesto de acolhimento amoroso. O amor por a criança deve ser a pedra de toque. É a pedra angular. É a cláusula pétrea para que o indivíduo se levante estruturadamente e possa ser uma pessoa capaz de ser humano. Porque se nós não formos ser humanos, diz Joana de Ângeles com muita precisão, há muita gente que quer ser anjo sem antes ser humano. Nós precisamos ser humano antes. Se nós não formos ser humano, nós não conseguimos ser anjos. Então, a nossa humanidade, ela está se nós somos acolhidos. Por isso que a maioria de nós queremos estar com os nossos pais. Eu vivi uma experiência, e eu quero trazer para vocês esse lance autobiográfico, que é muito interessante. Nós éramos 8 irmãos. Éramos 7, depois a minha mãe adotou mais uma e ficamos 8. Mas tinha um que foi adotado, que era o penúltimo, que sem querer, querendo, as coisas foram ficando com um primo, que era o padrinho dele, e foi ficando com ele, ele não tinha filho, e a minha mãe foi deixando. A minha mãe, que foi adotiva, que sempre dizia que jamais daria um filho, esse espírito foi ficando, esse vizinho foi ficando. Agora, esse padrinho, eles eram ricos. Então nós tínhamos uma inveja dele, porque ele tinha tudo que nós não tínhamos. Os irmãos pobres e o irmão rico. Os nossos passeios, as nossas férias, presentes de Natal eram patrocinados por esse padrinho. E nós aqui no marré, olhávamos para ele com aquela inveja fraternal. O tempo foi passando e esse que foi criado em berço de ouro, porque ela, além do padrinho, não tinha filhos, ele era criado como filho único. Depois eles tiveram um filho, veio um irmão. Esse irmão, consanguíneo e de afeto também, desencarnou num acidente de carro. Junto com o irmão que nasceu e junto com aquele que era o padrinho, o pai afetivo, né? O co-pai afetivo, desencarnaram os 3 no acidente de carro. E ele, quando se comunicou, disse o que foi uma revelação surpreendente para nós, porque ele já tinha comentado com a esposa, mas não tinha comentado com a família, o resto da família, de que ele, quando chegou no mundo espiritual, ele foi entender pelo que ele não foi criado com os irmãos dele. A encrenca que nós tínhamos porque ele era irmão rico e a gente era pobre, ele tinha porque ele não vivia na pobreza com os irmãos. Agora ele dizia na comunicação, mas eu era amado pelas 2 mães, eu era amado pelos 2 pais, então eu não podia reclamar. Mas ficou dentro dele essa transferência de domicílio muito marcante. Até porque convivíamos muito juntos, as 2 famílias, mas ainda assim, isso não pôde silenciar dentro dele essa ruptura da tribo de origem. E ele disse, aqui no mundo espiritual é que eu vim entender por que eu fui transferido de lá, sendo amado nos 2 lares. Estou dando esse exemplo para mostrar o quão é importante esse sentimento de fidelidade parental. O quanto é importante a gente ser mãe dos nossos filhos. Nós somos as melhores mães e os melhores pais dos nossos filhos, com toda a encrenca que a gente traz, com tudo que a gente é. Ninguém nos substitui a contento. Pode ter mais amor do que a gente, mas a gente que está nesse lugar de pai e de mãe, não se desconfigure, não se desqualifique,
Não se desprestigie. Deus lhe colocou ali, é porque você é a melhor mãe e o melhor pai que tem para aquele espírito. Salvo situações outras que vêm pelos mecanismos da vida e fazem esses movimentos de translado de um espírito para um lado para o outro, mas que estão dentro de uma outra ordem, não aquela em que nós fazemos uma relação com os nossos filhos, de transferência, achando que a gente vale menos, ou a gente coloca mais num determinado lugar para que alguém nos substitua, porque a gente acha que os outros são mais do que a gente. Eles podem ter até mais competências do que nós, mas eles não têm o vínculo que nós trazemos com aquele espírito que renasceu em casa. Então, a pergunta que não quer calar. Na nossa história, que pontos não foram suficientemente atendidos? Porque nessa relação de maternagem, de paternagem, onde nós vamos nos constituindo, dependendo da forma como nós lidamos com isso, surgem na adolescência e na idade adulta comportamentos que são muito comuns entre os adultos e que fazem menção de que tem uma ferida aberta. Quando você gruda muito em alguém afetivamente, quando você se entrega inconscientemente a alguém, inocentemente a alguém, numa confiabilidade cega, é porque você tem, na sua história de vínculo afetivo com seu pai, um problema na relação da intimidade. Ou se você é tão arisco que ninguém pode se aproximar de você, e um abraço social dói, é porque tem muita confusão dentro de você. Se você cria muros e as pessoas têm que escalar um muro para chegar em você, de que a tua criança está edificando esse muro para te defender enquanto adulto? Ou tu, enquanto adulto, não te das conta de que tem um sistema de defesa plúmbeo que impede as pessoas de penetrar, chumbo, que impede as pessoas de penetrar, de chegar em você? Ou de que você é tão vulnerável, que você não tem o mínimo bom senso e critério, você se entrega ingenuamente a qualquer outro relacionamento e é enganado pelas relações românticas ou nas relações profissionais, no coleguismo. Você se deixa enganar tão facilmente porque você tem uma credulidade que é esgarçada. É a relação de intimidade. Na criança, que faz o adulto confundir intensidade com intimidade. Manifestações de controle com segurança. Afetuosamente, nós não conseguimos lidar na relação e queremos controlar tudo. Quando a gente sofre do processo do hipercontrole, é porque tem uma criança interna que não foi suficientemente cuidada e agora ela, por não se sentir segura, ela manifesta no adulto um controle na tentativa de poder controlar o universo, vivendo o controle pelo controle, portanto o controle neurótico, arredando Deus do lugar dele para assumir o lugar da divindade, providenciando numa atitude de providência e previdência a tudo e a todos. Não sei se vocês conhecem pessoas assim. Se o controle não está a serviço do cuidado, onde você foi ferido? Se o controle está por vício de controlar, então a criança, quando ela está sendo maternada e paternada, ela precisa de que o afeto seja comunicado. E o afeto que é comunicado, ele passa pela relação da proximidade, do toque, da carícia, da ternura. E ele passa por esse manejo, que é a estrutura com que os pais fazem os manejos dos outros conteúdos psicológicos da criança, como, por exemplo, as emoções. Se uma criança ela não vive uma experiência saudável de amor com os
os pais não conseguem fazer uma gestão da agressividade, do medo, da tristeza, da alegria adequadamente das crianças. E quando nós não somos bem manejados na infância, no processo educativo, a gente vai reencarnatoriamente se desenvolvendo, trazendo conteúdo de outras vidas, e a criança, então, que não aprendeu a lidar com a agressividade, ela extrapola, seja para uma atitude passiva, aonde as pessoas a massacram, e ela vive uma experiência de masoquismo, ou ela vai para uma experiência de uma agressividade beligerante, aonde ela chuta todo mundo, grita com todo mundo, bate todo mundo, porque, para se defender, ela faz um manejo de uma agressividade que ela não teve lá na sua infância, porque os seus pais foram, nesse segundo caso, muito permissivos. A criança mandava e desmandava em todo mundo, inclusive neles próprios. Agora, como adulto, você tem muita dificuldade de fazer o controle da emoção, porque hoje, lá na infância, se você não pôde lidar muito com o medo para controlar você, ó, vai para lá, tá escuro, olha o homem do saco. Todo adulto que tem um saco na costa, você como homem sente um negócio diferente, passa, muda de calçada, mas não é aquele homem do saco que vai machucar você, é a criança interna que tem um pavor do homem do saco, do curupira, do mula sem cabeça, essas histórias. E a gente como adulto adora dominar as crianças, porque é mais fácil dominar assim, né? A gente mete medo, vai lá pro escuro e vê o que vai te acontecer. Num tom hitchcockiano. A criança não vai pro escuro mesmo, porque ela é criança. Mas ela chega a um adulto que quando vai à luz ela entra em pânico. Quando chega adulto, ela não consegue dormir se não tiver a luz de um abajur. Se escurecer tudo, ela não consegue dormir. A escuridão, aí a gente diz, puxa, foi no umbral, e veio do umbral da escuridão, e por isso ele tem trauma. Não é da infância. Ele sofreu assédio dos pais, da babá, dos cuidadores, dos professores, dos tios, que jogavam a escuridão como algo amedrontador. Então, esse manejo que vai se fazendo na infância, ele vai ressurgir como adulto, e quantos de nós temos uma dificuldade imensa de lidar com os nossos medos? Somos pessoas dominadas, às vezes, por uma ansiedade que se manifesta como medo e às vezes como fobia, que nos congela. O que não dizer de uma jovem que desde criança o pai, a mãe lhes diz de que ela vai crescer e que vai encontrar alguém muito especial que vai fazê-la feliz. Se você disse para uma criança que ela vai encontrar alguém que é muito especial que vai fazê-la feliz, o que você está dizendo para ela? Que ela só vai ser feliz se ela encontrar alguém especial. Não é ela especial, é alguém especial que ela vai encontrar. Quantas mulheres crescem esperando uma pessoa especial? Elas não se olham no espelho, elas ficam procurando uma pessoa especial. E quantos meninos ouvem dos seus pais, estimulado pelos seus pais, da necessidade de terem determinados comportamentos, que não combinam com essa diretriz, esse script estabelecido para a menina. E mais tarde nós encontramos o quê? Homens frágeis, que têm que vencer no seu cavalo alado, com a sua espada, que tem poderes mágicos, dragões infinitos, para poder vencer e escalar todas as escuridões das selvas, a fim de poder chegar e resgatar no seu cavalo alado uma mulher que está esperando um beijo para lhe celebrar o despertar da bela adormecida, ou uma Cinderela, e ele vai ter que levá-la. Nós homens não aguentamos isso, não dá conta da gente. A gente vai fazer tudo isso, ela vai ficar só esperando tudo aquilo. A leitura dos
os contos de fada, na perspectiva literal, sem o avanço para o sentido simbólico e mítico, nos leva a criar esses scripts dentro de nós mesmos. Então, esse manejo, como vi certa feita um homem com 50 anos me dizer assim: até hoje eu me sinto como meu pai me disse. Eu estava com medo de ir na cozinha, e ele disse: por que você não quer ir na cozinha? Estou com medo, pai. Você é um homem ou você é um rato? Aí ele disse: criança, eu sou um rato. Então ele disse assim: até hoje eu me sinto um rato. O pai não pôde chancelar o medo. Meu filho, é isso aí, o paizinho também tinha medo. Vamos juntos. Não é fazer na revista Disney, onde botavam os 3 meninos: suba a escada! E ele ia atrás: subo porque eu estou atrás para protegê-los. Ele ia atrás para protegê-los. Ele está com mais medo que as crianças. Às vezes a gente sente medo. Por exemplo, a criança está vendo espírito. Como é que você faz? Está vendo não. Isso é imaginação sua. Ela vê, ela descreve. O obsessor diz, a reunião mediúnica que está aparecendo para ela. Aí você nega dramaticamente. Ou então você deixa transparecer o seu medo de tal modo que a criança sente não medo mais do medo do espírito, sente medo do medo de você. Como é que meu pai e a minha mãe, que tem que me proteger, quando eu digo que estou vendo o espírito, sai correndo? Então você tem que segurar firme. Papai, você está com medo? Eu estou com um pouco de medo. Quando você diz que você está com um pouco de medo, você humaniza a criança, humaniza-se, e vai saindo desse pedestal que as crianças nos colocam como pais, que são idealizações que mais tarde se esfumaçam, gerando problemas psicológicos muito graves. Você não perde a autoridade para mostrar-se como você é. Você não precisa descer para o nível da criança sendo igual a ela para poder educá-la. Você pode fazer isso, se colocar ao lado dela sem perder a sua verticalidade no processo educativo, da autoridade que você tem. Então dizer que você tem medo, o papai também tem medo. Mas vamos lá juntos, vamos resolver essa encrenca. Vamos orar. Não é muito mais factível da criança acolher melhor? Se você, portanto, está vendo uma situação em que a criança está precisando ser acolhida e você não está dando conta de acolher, o que está acontecendo dentro de você? A tua criança interna está batendo no adulto, controlando o adulto, congelando o adulto, que não consegue acolher a criança. Essa criança não foi acolhida. Ela congela o adulto que não consegue acolher o próprio filho. Porque nós fazemos com os nossos filhos aquilo que fizeram conosco quando éramos crianças. Podemos fazer pior ou melhor, dependendo da forma com que mergulhamos dentro de nós mesmos para fazer o nosso autoconhecimento, o nosso autoencontro e a nossa autotransformação. Senão, nós avançamos e ficamos adultos crianças. Não conseguimos manejar a nossa emoção. Se surge uma encrenca ali, eu já quero sair do braço como eu saía quando eu era criança. Porque as questões eram resolvidas no tapa. E os pais nos diziam aos seus filhos: vá lá e resolva. Se você apanha lá e apanha aqui. A criança vai, apanha lá e segura a onda para não apanhar aqui. Porque se disser que apanhou lá, apanha aqui de novo. Quando ela se transformar num adulto, porque ela no caminho, ela vai fazer arte marcial, não para guardar a sua própria defesa, controlar os seus impulsos, ela vai para superar a sua fragilidade e poder fazer um enfrentamento das situações. E ela não aprendeu a lidar com a sua energia agressiva. Ela vai aprontar. Quando alguém quiser fazer alguma coisa com ela, com ele, o adulto, aí você vai ver a situação surgir. Eu vim em Belém do Pará outro dia. O avião vinha descendo em Belém do Pará e o cidadão estava abordando o comissário de bordo. Eles se desencrencaram lá. Você sabe o que ele fez com o comissário de bordo? O comissário de bordo conversando com ele, discutindo com ele. Ele mordeu a mão do comissário de bordo. Tipo como a criança faz. A criança é normal que ela morda,
ela pata, ela cuspe. Isso é normal na criança. A criança faz isso, você vai manejando. Mas o cidadão, ele não ia para Belém, ele estava fazendo uma escala em Belém. Acabou que ele teve que ficar, porque a tripulação toda desceu e foi para a delegacia. Porque o comissário disse, não, vai estar conta. Quando você está numa discussão e diz, também, eu não quero mais falar disso, você levanta no meio da conversa, sai com o esposo brigando, bate a porta. Você já ouviu essa cena que você fez outras vezes? Foi a primeira vez que você fez isso? Eu duvido que foi a primeira vez. Quando uma conversa ela vai ficando calorosa e você começa a perder a racionalidade ou a razão, você faz como você fazia na infância, nos jogos. Você levantava, acabava o jogo e ia embora, levantava e ia embora. O adulto faz do mesmo jeito, ele levanta, na casa espírita devia assim. Aí de repente ele levanta, vamos embora, e sai, como se fosse uma atitude, a gente fica olhando um para o outro. E tem uns, lá em Belém, tem uns que dizem assim, põe em ata aí. Ele levanta e sai. Parece que a gente está decidindo o destino da humanidade. E ele vai sair porque vai haver uma grande catástrofe. É a criança interna que nos domina, que nos faz vulneráveis no meio, na agressividade. Quantos de nós vivemos uma tristeza crônica que foi originária de uma infância ferida, machucada, mortificada? E não conseguimos ser um adulto que gozamos da alegria, somos tristes. Porque se éramos alegres, os nossos pais nos massacravam. Muito riso, pouco siso. Muito riso é sinal de choro, hein? O que é que está rindo aí? Olha, qual é a criança? A criança que não ri é doente. A criança que ri é saudável. Mas se você recebe, aí você como adulto hoje começa a rir, eu estou rindo muito. Aí você fica se controlando para não rir. Ou então fica rindo assim, o que vai acontecer? Porque os pais diziam que após o riso vinha uma desgraça. Ria muito para você ver o que vai acontecer depois. Esses scripts vão ficando dentro da gente. Quanta coisa nós experimentamos hoje no campo das compulsões, porque nós fomos tratados, cuidados ou descuidados quando éramos criança, e nós fizemos as verdadeiras substituições. Como faltava afeto, tinha coisa, hoje eu tento preencher o vazio existencial, o buraco que está na criança e que permeia o adulto com coisas. Então, eu vivo uma compulsão, como vi outro dia, a pessoa, ela tinha tantas roupas quanto eram os dias do ano, e um pouco mais. Era impossível usar aquelas roupas. As vendedoras do shopping mandavam as cartinhas lindinhas, chegou uma nova, e ela vai, etiqueta lá, tudo no guarda-roupa, mais roupa do que os dias do ano. Compulsão. Compulsão, que às vezes está direcionada para a sexualidade, tal como em Paul, na relação sadomasoquista, aonde eu transfiro para a sexualidade o afeto que faltou. Então fica um sexo pelo sexo, fica um sexo sensorial somente, um sexo de superfície, tentando preencher as lacunas que estão por serem preenchidas dentro da criança e que o adulto não dá conta de perceber. E aí ele faz o seu movimento de tentativa de preencher o vazio. Ele preenche com coisas, com presente, ele preenche com dinheiro, ele vai acumulando dinheiro, mas não preenche aquilo. Ou então ele vai exercendo sexo, ou então ele come. Quantas compulsões alimentares que levam a cirurgias bariátricas, na base está uma criança que não foi... Ela tem mamão no seio, mas ela foi tão desprezada, tão agredida, que ela não se sentiu amada. E a pessoa que não se sente amada, não se sente estruturada. A fala de Jesus é emblemática, a necessidade do amai-vos. Se nós não somos amados como crianças, nós não conseguimos estruturar a nossa base para amar ninguém. Nós precisamos ser amados como somos crianças. É necessidade fundamental. Se não formos amados, nós
buraco e aí eu tento preencher esse buraco com comida. É uma necessidade oral que vai no cigarro, que vai na bebida, que vai na comida, que vai tudo pela boca. Eu fiquei preso nessa dimensão psicológica. E aí eu como, mas eu tenho fome de quê? É a tentativa de preencher o vazio. O nosso processo infantil é tão dramático que para nos defendermos, nós deixamos de olhar para dentro de nós mesmos e fazemos uma movimentação externa. É muito comum o ego fazendo essa estruturação externa. Ele vai para fora de si mesmo, ele deixa de se ver como ele é e ele vai para fora para criar uma capa, uma estrutura que seja melhor aceita para poder sobreviver no mundo. Então nós criamos um outro eu. Esse eu é um eu mascarado, é um eu fictício, é um eu desestruturado. Não é um eu autêntico. E como se não é um eu autêntico, não há amor de verdade. Porque amor de verdade é amor pela realidade que sou. Ninguém ama-se porque apenas ama suas máscaras, suas manifestações exteriores, seus papéis sociais. A gente se ama quando a gente é capaz de poder olhar as nossas entranhas, as nossas fealdades e as nossas belezas internas, as nossas limitações e os nossos talentos. Quando a gente consegue fazer isso, aí nós nos ancoramos dentro de nós mesmos. E aí é possível trafegar nos papéis sociais, nas máscaras sociais, adequadamente, funcionalmente. Mas quando nós não conseguimos fazer isso, quando a emoção é travada, quantos adultos nós somos só do pescoço para cima? Nós nos encarceramos na cabeça e vivemos uma intelectualidade brilhante. Quase sempre somos o melhor aluno da turma. Eu tenho muito medo de 10. O aluno só tira 10, dá uma agonia. Eu gosto do aluno que é 10, 7,5, 6, 5, 8, 9. Esse aluno que vai e fica ali, esse que só tira 0, só tira 10, são os extremos. O só 10, pode ser que ele seja um espírito muito competente, mas avalie que muito provavelmente ele está fazendo uma compensação psicológica. Porque não é amado, não foi amado. A criança vitaliza aquela postura intelectual para que ele possa ser reconhecido na escola, para que ganhe medalha, ele seja acolhido pelo professor, pela professora, para que na casa espírita todo mundo o admire. Por quê? Porque ele é cabeça, mas ele é só cabeça, não tem afeto. Se você desce aqui, ele é analfabetizado emocional, mas intelectualmente ele é brilhante. E como as escolas avaliam mais a dimensão intelectiva, cognitiva, não dá-se conta de que aquele aluno é um aluno que precisa de muita atenção, porque ele é muito vulnerável. Ele é alguém que está fazendo um mecanismo de compensação sendo prisioneiro da cabeça, numa mutilação ao coração, que se mostra carente, vulnerável, necessitado de afeto. Então, essa dinâmica do adulto, ela vai sendo construída numa perspectiva de defesa. O ego vai tentando se defender. E nessa perspectiva de defesa, ele projetando-se para fora, ele vai usar os vários recursos para sofrer menos. Então, ele vai galgar uma profissão que às vezes é extraordinariamente brilhante, ele faz com muita competência, mas lá pelas tantas, diante da primeira frustração, como vi um jovem fazer na nossa cidade, ele se suicidou. Foi aluno primeiro na universidade, no vestibular, não é nem de antigamente, né? Foi o primeiro, número 1. Sempre brilhante. A primeira equívoco que ele cometeu dentro da empresa que ele trabalhava, ele fez uma marretagem fiscal, equivaleu a contas que não se equivaliam, e aquilo gerou-lhe uma culpa tão imensa, o desprestígio por ter feito aquele arranjo contábil impróprio, e que mesmo a sua superiora dizendo que aquilo não era, ele não deveria mais se preocupar, porque ele tinha reconhecido, ele entrou numa culpabilidade, depressão, e se projetou do prédio. Mas era um cara, não tinha quem não gostasse dele, porque ele era tudo de bom daquele da cima.
Daqui para cá, para baixo, era passivo. Era um menino. Então, nós nos defendemos. E às vezes nós nos defendemos usando essas estruturas. Às vezes, agora no Brasil é a moda, né? A gente fica muito forte, a gente vai para a academia, fica hulkiano, né? Eu vou à academia 2 vezes por semana. Eu fico olhando aqui, dá até medo de você esbarrar neles. E você não vê ninguém abraçando, você não abraça. Pá, 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 pá. O cumprimento são tapas. Não são, você não vê uma pessoa abraçando o outro. Pá, pá. Eu fico, parece que os braços são espadas, estão esgrimando. Aqueles olhos imensos. Aí você olha para os olhos, você vê que está faltando alguma coisa que o músculo está querendo compensar. Nada contra as pessoas ficarem saradas por fora também. O problema é não estar saradas por dentro. O problema é como a gente vai nas nossas entranhas. Depois vem o corpo refletindo, vê os papéis sociais refletindo, vê as funções que você desenvolve refletindo, sociais. Então, é de bom tom que você agora possa avaliar o quanto você está em dia com a tua criança interna. Se você guarda dentro de você alguma criança ferida, não precisa ser um pouco, mas que período da tua vida você não foi suficientemente maternado? Em que circunstância o seu pai ou a sua mãe se ausentou demais? Qual foi a ocorrência que fez ela ter ultrapassado os limites? Não é para você julgar os seus pais, porque isso não adianta nada. Não é para condenar, chamar uma... Não, é para você se dar conta de si, porque nossos pais sempre fazem o melhor que podem, e poder você assumir a sua criança interna, porque enquanto a gente não assume a nossa criança interna, vocês sabem o que a gente faz? A gente terceiriza, a gente quer passar para o esposo, quer passar para a esposa, quer passar para o filho, quer passar para o dirigente da casa espírita, a gente fica... Nossa, a necessidade é nossa. Somos nós quem temos que acolhê-la, que é o que a gente vai ver no segundo momento. Então, para encerrar esse momento, eu quero resumir nesse slide, nessa transparência. Eu não sei se é para cá ou para lá. Devagar. Vamos ver aqui. Está desligado, né? Está beleza. Eu sou muito bom de tecnologia. Tudo que eu aperto estraga. Não tem. Então, o ego, quando não é amado, ele vulnerabiliza a criança, o jovem, e as subpersonalidades. Nós não vamos entrar nisso aqui, falando das outras encarnações. E ele gera esse processo, que é o processo da rejeição. Como é que caminha? Que vai levar à manifestação do orgulho. Toda pessoa orgulhosa é uma pessoa frágil, insegura. Toda pessoa que... Normalmente é um fanfarrão. Dentro não vale nada. É um Hitler. Ele vai dominar o mundo e quando ele vê que o mundo não conseguiu, ele se mata. É um frágil, é um inseguro. Mas é um inseguro originário do quê? Ele é originário do processo de rejeição, que gera orgulho, e aí gera as matrizes que o Espiritismo coloca com muita beleza no capítulo Fora da Caridade não há salvação. Kardec faz essa análise magistral. De um lado a rejeição, de outro é o abandono que gera carência. E uma pessoa carente, ela faz o quê? Um egoísta. Todo egoísta é um carente. Ele puxa para si porque vai faltar, vai faltar, vai faltar, vai faltar. Todo egoísta centraliza em si as suas necessidades, porque ele tem carência. Então, ele tenta atender a sua carência acumulando, assambarcando, monopolizando. Ele olha só para si, ele não olha para ninguém. Se ele entra no avião, ele não quer saber, ele quer saber de atender a sua necessidade. Então ele arria a cadeira, ele não importa se o outro já entrou, não entrou.
Se ele vai falar com você, você diz, não, meu pai entrou no hospital agora, teve um infarto. Não, mas eu vou falar, é um minutinho rápido. Ele não vê que é o teu pai entrou no hospital e vai morrer, provavelmente, entrou com infarto. Não, mas é um minutinho só. Ele não consegue enxergar no outro. É o egoísta. Essa é uma matriz que gera outras negatividades. Tudo isso aqui são sofrimentos que a alma experimenta. Aqui derivado do egoísmo e do orgulho, as matrizes que os espíritos trazem a Allan Kardec, elas têm origem lá na rejeição, na carência, no desamor. Vejam, tudo é falta de amor. Esse processo aqui gera uma relação de apego, e o apego gera ciúme e inveja. Eu estou mostrando isso aqui, porque isso não tem nada a ver com vocês. Mas como tem comigo, eu queria ilustrar. Então, qual é o caminho que a gente vai fazer? O caminho é depois do almoço. É depois do almoço. E as perguntas também depois do almoço. Como é que está a criança interna de vocês? É bom esse seminário ser esse horário, porque quando é à noite as pessoas não dormem. É pesadelo com obsessor que a criança interna que vem, a gente sonha matando a mãe, matando o pai, fica aquela coisa, o vídeo resolver assim. O vídeo, por favor, eu quero, antes de ter o intervalo e devolver a palavra à coordenação, projetar um vídeo que nós vamos projetar hoje, que não projetamos. É um vídeo curto de 20 minutos. Essa aqui é uma plataforma que nós geramos, eu quero que vocês ouçam. À tarde nós vamos mostrar a cura disso aí, tá? Olha só. Aqui é a insônia. É insônia. Trata-se de uma plataforma online que dá aos seus assinantes acesso a centenas de vídeos com conteúdos da doutrina espírita, psicologia transpessoal e muito mais. É uma importante ferramenta de auxílio para pessoas que buscam se aprimorar espiritual, intelectual e emocionalmente. Ao assinar o Jardineiro Net, você adquire acesso ilimitado ao conteúdo e pode assistir onde e quando quiser. Isso porque a plataforma é compatível com qualquer aparelho conectado à internet, como computadores, smart TVs, videogames, smartphones ou tablets. No Jardineiro Net é possível encontrar seminários, palestras e vídeos exclusivos do Alberto Almeida e amigos do Jardim das Oliveiras. Assinando o Jardineiro Net, você também contribui com as obras assistenciais do Jardim das Oliveiras, uma organização sem fins lucrativos, localizada no bairro Castanheira, em Belém. Há mais de 45 anos, o Jardim das Oliveiras oferece apoio assistencial a diversas famílias do bairro, proporcionando atividades de cultura, arte e educação para crianças, jovens, adultos e idosos socioeconomicamente vulneráveis. Acesse www.jardineironet.com, escolha seu plano e assine agora. Jardineiro Net, conteúdo que transforma. Próximo. Você já conhece o Não mesmo. Essa então é uma plataforma, enquanto ele põe a outra 30 segundos, é uma plataforma onde você, ao assinar, tem acesso aos conteúdos aqui sinalizados e você contribui com o Jardim das Oliveiras. Nós temos lá várias secções, entrevistas, debates, palestras e tudo. Como tem tudo hoje na internet, também, nós decidimos então fazer a abordagem de um tema e fazer um aprofundamento. Então, no Jardineiro Net, nós postamos um novo programa chamado Imersões Reflexivas. As imersões reflexivas é a abordagem de um assunto e aprofundando em módulos. Então, o primeiro assunto é esse que nós colocamos agora.
Vida conjugal. Quem casou, descasou, vai casar, não quer casar, se arrependeu de casar, está bem, mas pode ficar mal, está mal, mas quer ficar bem. Ou seja, qualquer pessoa, de qualquer jeito, de qualquer... vai encontrar nesse material a relação que demanda a arte de poder se relacionar um com o outro. Esse, portanto, é o tema da imersão reflexiva, vida conjugal. Nós fazemos a postagem em módulos, estamos já no 4º módulo, são 10 módulos, e todo mês nós fazemos uma live debatendo o conteúdo dos módulos postados. Então, online, você debate o assunto, das dúvidas, depois de fazer uma pequena síntese, porque o conteúdo todo é parte do acesso do assinante. Mas a gente faz a live abrindo para todo mundo e fazemos uma reflexão com os assinantes e com os não assinantes, fazendo um resumo daquele módulo que a gente postou. Então como é o exercício do poder na conjugalidade? Quem é que manda? O que faz na relação da conjugalidade o exercício do mando? Que fases tem o casamento? O casamento programado, os casamentos acidentais, enfim, essa visão que o Espiritismo nos traz, nesse gancho com a psicologia, a gente está trazendo em detalhes para vocês. Então, aqueles que tiverem também interesse, vocês assinam e lá dentro tem já 4 módulos postados em cápsulas de 7 minutos, que você pode assistir direto ou a cada 7 minutos